Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de XHTML e CSS. Nesse tutorial nós continuamos a série de CSS, falando agora sobre imagens de fundo. Eu falei sobre planos de fundo em cores antes, mas se você quiser colocar agora uma imagem qualquer para você ter um padrão legal no fundo do seu site, você pode colocar. E é por isso que eu vou colocar agora aqui a minha cara decalcada como imagem de fundo. Bora lá começar isso. Para você colocar a imagem de fundo no corpo do site, você coloca ele aqui no CSS como o objeto em que nós vamos trabalhar, que é o body. Então, abre e fecha chaves e vamos começar. Para trabalhar com a imagem de fundo, você vai precisar usar o comando background -image. Aí coloca dois pontos e ponto e vírgula no final para acabar. E entre os dois pontos e o ponto e vírgula você declara o que é que você vai colocar como background image. Eu vou referenciar isso à pasta onde está a minha cara decalcada. Diferente do HTML, você não usa aquele href que você usaria normalmente para um atributo. No CSS você vai usar o URL, abre e fecha parênteses e colocar a pasta onde está a foto. Já que a foto está na mesma pasta do meu documento HTML, eu posso simplesmente colocar o nome da pasta barra o nome do arquivo, que é esse daqui, que é o me.jpg. Esse é o arquivo. Vou salvar e vejam que agora, quando eu recarregar a página, a minha cara vai ser o fundo. Mas ela está se repetindo, veja, não importa quanto eu aumente aqui, ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E o que é que eu faço se eu não quiser que isso aconteça? Se eu quiser uma imagem só e ela fique parada? Bem, o que eu posso fazer é colocar o comando background. Background é fundo, no caso, tela de fundo, seria o chão de fundo. Então, esse daqui é o background, que seria o plano de fundo. Repeat, que quer dizer repetir. Então, esse é o comando, background repeat, e para você dizer que não quer que repita, você coloca no-repeat, que é basicamente não repita. Você vai, salva, recarrega aqui e perceba que se eu puxar agora, ele não vai repetir. Mas se eu quiser repetir, por exemplo, só na linha horizontal, o que é que eu faço? Eu apago esse no, porque eu quero que repita, mas eu só quero que repita em uma linha, que é horizontal. No caso, para vocês que não sabem, é a que fica horizonte. Então, é assim. Aprendendo outras coisas aqui também, mas eu espero que vocês já sabiam disso. Enfim, você coloca repeat -x, que é o eixo X, ou seja, ele só vai repetir horizontalmente. Vou salvar, vou recarregar aqui e percebam que ela vai repetir no X, mas não vai repetir no Y, que é o vertical. Se eu quiser fazer a mesma coisa, para o vertical é só mudar esse X pelo Y, mas por enquanto eu vou colocar no-repeat, que é não repetir. Vou salvar aqui, recarregar, tudo pronto. Agora, se eu quiser mudar a posição dessa imagem, percebam que ela vai começar em 0 e 0, que é exatamente essa parte aqui. Ela vai começar daqui no canto, ou seja, ela não está posicionada em nenhum lugar para o meio da tela. Mas se eu quiser mudar isso daqui para, por exemplo, 300 pixels na horizontal e 100 pixels na vertical. Bem, você tem que entender primeiro que a contagem no navegador é feita a partir do ponto esquerdo para o direito e do ponto de cima para baixo. Ou seja, esse é o eixo 0, e se eu quiser mover 100 pixels para baixo, 100 pixels é mais ou menos por aqui. E se eu quiser mover 300 pixels para a direita, é mais ou menos para cá. Então, o que é que eu faço? Eu coloco background -position, que quer dizer posição do plano de fundo.
Então, primeiramente eu coloco o meu eixo X, porque você sempre começa com o eixo X, depois o Y. Eu vou colocar 300 pixels. E agora, eixo Y, eu quero colocar 100 pixels. Vou salvar e vou recarregar. Percebam que foi 100 pixels para baixo, 300 para o lado, do jeito que eu pedi. Mas e se eu não quiser colocar por pixels? Porque percebam que por pixels, se eu aumentar aqui, ele vai continuar na mesma posição, 300 para cá, 100 para baixo. Mas muitos monitores são diferentes. Então, se eu quiser que ele fique, por exemplo, exatamente no meio da imagem, se eu colocar, por exemplo, uma média que eu acho que o meio da imagem disso daqui vai ser mais ou menos uns 50 pixels. Vou colocar 60 pixels para o lado. Vamos recarregar. Tá bom, foi muito pouco. 130 pixels. Vamos lá. Ok, eu quero botar mais ou menos aqui no meio da imagem. Mas, se eu aumentar, não vai estar mais no meio, vai continuar aqui para o canto. Então, como é que eu faço? Eu coloco uma porcentagem. Eu mudo essa parte do X para 50%. Ou seja, salvo e vou recarregar. O que é que acontece agora? Percebam que está exatamente no meio. E se eu aumentar, ele vai continuar exatamente no meio. O Y não muda porque eu continuei ele como pixels. Mas se eu quiser, eu posso colocar uma porcentagem. Bem, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo certinho sobre posicionamento de imagens de fundo e como colocar uma imagem de fundo. E eu te vejo na próxima. Tudo de bom e tenha um ótimo dia, noite, seja lá o que for. Até mais.